Olá! Hoje eu quero bater um papo com você sobre uma coisa muito importante para a sua empresa, muito importante para a nossa vida pessoal. Esse papo é sobre planejamento financeiro. Você já deve ter ouvido com outro nome, chamado fluxo de caixa. O planejamento financeiro é extremamente importante nas nossas vidas. Eu tenho o meu, eu faço o meu planejamento financeiro. Imagina se na pessoa física ele é importante, imagina na pessoa jurídica, na sua empresa, né? O que o fluxo de caixa ele lhe permite? Ele permite ter previsões, né? Vamos entender um pouquinho isso. Muita gente chega para mim, eu pergunto se tem fluxo de caixa, ele fala assim, tem. Na hora que eu vou ver, ele não tem fluxo de caixa, ele tem um registro de caixa. O que é o registro de caixa? Ele vai lá e anota tudo que a empresa dele vendeu e tudo que a empresa dele pagou. Isso não é planejamento. Isso é anotar o que aconteceu. Não é verdade? O que é o planejamento? O planejamento é o futuro. Esse vídeo que nós estamos gravando aqui, para eu executá-lo agora, isso foi planejado lá atrás. Então, a mesma coisa vai funcionar com as finanças da sua empresa. Nós vamos fazer nós temos que fazer um planejamento financeiro da sua empresa. Nós não podemos viver sem saber o que vai acontecer. Não é verdade? Isso faz com que evite que você tenha gastos, principalmente gastos financeiros, que eu chamo de gastos financeiros, pagar juros à toa. E evita também que você tenha dinheiro em caixa parado à toa. Ou seja, esse dinheiro você poderia estar aplicando esse dinheiro em outras coisas e ganhando mais, né? Então é para isso que é o planejamento financeiro. Então nós vamos prever o futuro, não apenas anotar o que se gastou atrás ou que se recebeu atrás, ok? Para fazer o planejamento financeiro, nós utilizamos uma ferramenta chamada fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser feito por meio de um software de gestão, por meio de planilhas. Planilhas existem aos montes. Você pode, no Google, você colocar naquela barrinha do Google lá, fluxo de caixa, você vai ver que tem muitas planilhas. Planilhas não acabam mais. Fazer planilhas é fácil. O mais complicado é você saber como utilizar essa planilha e como raciocinar com o fluxo de caixa. Então, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre como fazer o fluxo de caixa. Eu tenho uma planilha, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer um exercício aqui hipotético, de uma empresa hipotética, né? Mas eu vou explicando passo a passo para vocês como é que esse fluxo de caixa acontece no dia a dia da sua empresa. Como é que você vai montar esse fluxo de caixa? Então está aí na sua tela uma planilha. Essa planilha que eu te falei que eu desenvolvi. Então veja bem, embaixo, aqui na parte de baixo, você tem algumas abas, tá vendo? Essa primeira aba é a aba de fluxo. Esse é o retrato do seu fluxo de caixa. Nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar com ela, nós não vamos mexer nela. Ela é uma planilha totalizadora. Depois você tem 3 planilhas na frente, que chamam as previsões UEM. O que é o UEM? Unidade Estratégica de Negócio. Então tem previsões UEM 1, 2 e 3. Por que essa unidade estratégica de negócio? O que é isso, Marco Aurélio? É uma unidade estratégica de negócio. Vamos supor que você tenha uma empresa de varejo, comércio, você tenha 3 lojas. Então nós vamos tratar cada loja como unidade estratégica de negócio. Ok? Você tenha 3 negócios dentro da sua empresa, você vai tratar, vamos supor que você tenha uma clínica de estética. E nessa clínica de estética você tem um salão de beleza, você tem a parte de estética mesmo, massagens, tratamentos de pele e tudo mais. E você tem um comércio, uma venda de cosméticos, de remédios e tudo mais para as pessoas que têm algum problema na pele, que precisam de tratamento. Então você tem, dentro da mesma empresa, você tem 3 unidades estratégicas de negócio. Por isso que eu fiz essa planilha. Aqui nesse exercício, eu vou usar apenas uma dessas planilhas, a planilha 1, da Unidade Estratégica de Negócio 1, para facilitar o nosso entendimento. Mas a aplicabilidade que nós vamos usar na previsão de negócio, o EN1, você pode usar em todas as outras, isso não é problema. Aí daquela planilha que eu mostrei, que é a planilha de fluxo, vai totalizar as 3. Mas daqui para
para ser mais rápido, para ser mais objetivo, eu vou utilizar só a previsões 1. Tudo bem? Então nós vamos fazer aqui um exercício hipotético e eu vou conversando com você para todos os passos aqui. Você está vendo que a primeira linha aí tem faturamento. O que é faturamento? É o que você fatura por mês, né? Então nós vamos fazer uma previsão para os próximos 6 meses. Essa planilha trabalha uma previsão de 6 meses, tá bom? É como se a gente estivesse fazendo sempre um planejamento para 6 meses. Você pode estar se perguntando, mas Marco, ok, vou fazer uma previsão para 6 meses, mas quando que é que eu tenho que fazer isso? Ao final de todo mês. Ao final de todo mês, você vai parar e vai fazer novo fluxo de caixa, novo planejamento para os próximos 6 meses. Você vai ver que no final desse vídeo eu vou falar do realizado e você vai fazer uma previsão para os próximos 6 meses. Então sempre uma vez por mês nós vamos fazer isso, ok? Vamos lá. Então o faturamento. Como é que nós vamos tratar o faturamento? Você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber quanto que eu vou faturar? Não é tão difícil assim, não. Você vai lá nos seus registros, você lembra que eu falei aqui do registro, e vai pegar o seu faturamento dos últimos 6 meses. Esse faturamento dos últimos 6 meses, você vai fazer uma média. Você soma tudo e divide por 6 e você vai achar uma média. Então você já tem uma base. Na média, você fatura X. Aí você vai pegar os próximos 6 meses e vai verificar se, no caso da sua empresa, existe algum tipo de sazonalidade. Historicamente, no mês tal eu vendo mais, historicamente, no mês tal eu vendo menos, e aí por diante, ok? E aí você vai fazer suas previsões de faturamento. Essa previsão serve também como meta, tá? Se você previu isso no seu fluxo de caixa, jogue isso para a sua equipe de vendas. Isso serve como meta. Mas vamos lá. Nesse caso hipotético, eu vou colocar aqui alguns números de faturamento. Então, no primeiro mês, a empresa vai faturar R$400 mil, ok? É uma previsão que está sendo feita. No segundo mês, R$300 mil. R$300 mil. No terceiro mês, outros R$300 mil. No quarto mês, R$400 mil, aumenta a venda um pouquinho. Aumenta a venda um pouquinho. No quinto mês, R$500 mil. E no sexto mês, é um mês ruim de venda, R$350 mil. Então essa é uma previsão de vendas que você está fazendo. Volto a repetir, não é aleatoriamente. Você pegou a média dos últimos 6 meses e projetou isso mês a mês pelo histórico seu de venda. Veja que não é tão difícil assim, né? Só que a sua venda, ela não entra no caixa imediatamente. Ela não acontece assim, de forma imediata, ok? Ela não é... Vender não quer dizer que está entrando dinheiro no caixa. Então, a sua venda tem uma configuração. Como é que você vai saber isso? Historicamente, você vai levantar o quanto dessa venda é à vista, o quanto é com 30 dias, 60 dias, 90 dias. Tudo bem? Nesse caso aqui específico, nós vamos colocar 40% de venda à vista, 40% de venda com 30 dias e 20% das vendas com 60 dias. Ou seja, vamos imaginar que essa empresa aqui, ela tem uma boa parte da venda dela que é feita ali no débito. As pessoas vão e compram e pagam no débito, que é à vista, que é D+1, não é verdade? Uma boa parte da venda ela é feita com 30 dias, uma parte pequena da venda é feita com 60 dias. Por que 60 dias? Como é que você chegou nesse cálculo? Veja bem, muitas empresas comerciais, principalmente as comerciais, elas têm débito e crédito. Eu posso ter o crédito direto para 30 dias, como eu posso ter o crédito de 3 dias. O crédito de 3 dias vai cair, um no primeiro mês, um no segundo, outro no terceiro, não é verdade? Então, normalmente dá essa configuração. Então, você tem que fazer essa configuração, ok? Porque, volto a repetir, venda não quer dizer dinheiro em caixa. E aqui nós estamos tratando com dinheiro em caixa, né? Lá no final você vai entender bem isso que eu estou dizendo. Então nós falamos agora da venda. Agora nós vamos falar o seguinte: você tem um controle de pontos a receber dentro da sua empresa, não tem? Ótimo, bacana. Você vai lá no seu controle de pontos a receber e vai ver o que você tem para receber nos próximos meses, ok? É só pegar os valores que você tem para receber. Então no primeiro mês, você tem lá
R$250 mil para receber. No segundo mês, você tem R$120 mil para receber. E no terceiro mês, você tem R$60 mil para receber. Quarto, quinto, sexto mês, nesse caso hipotético, não tem dinheiro para receber. Então você está recebendo, tem a receber nesses 3 meses para frente. Ok? Ótimo. Se você vendeu, se você vai vender, certamente você vai ter que tirar produtos do seu estoque para entregar para o cliente. Então, se você tira do seu estoque, você vai ter que repor, não é? Como é que nós sabemos isso? Esse é um ponto interessante. Muitos empresários se endividam e ficam com problemas financeiros por causa do estoque, acabam comprando mais do que precisam. Então eu vou ensinar um macete para vocês. Vejam que na linha de baixo aí tem uma linha chamada configuração de compras. E do seu lado direito tem aí um percentual de compras. Então veja bem, vamos supor que para vender lá no seu faturamento, você foi lá, do valor do seu faturamento, você tirou 60% disso do estoque. Marco Aurélio, mas como é que eu chego, né? Como é que eu sei desse valor? Você tem vários caminhos. Um é o seu próprio controle de estoque. Você vai ver lá quanto que saiu do seu estoque. Esse valor você divide pelo faturamento, você vai achar lá qual que é o percentual do custo da mercadoria dentro do seu estoque. Outra forma, mais fácil, é você pegar um markup médio. O que é markup? É a marcação do seu preço. Então vamos supor que você pega uma mercadoria que te custou 5 e você está marcando 100% nela. Então, o que acontece? Você está vendendo ela por 10. Então, qual que é, quanto você está tirando do estoque? 5. Vamos supor que sua mercadoria é 6, você achou um markup, você vende ela por 10. Então, seu preço de venda é 10, você vai faturar 10 e vai tirar do seu estoque 6. Então, você vai descobrir isso aí, ok? Nós temos que descobrir isso. Nesse caso hipotético, nós vamos colocar que o percentual de compras é 60%. O que quer dizer? Do faturamento, você foi lá no seu estoque e tirou um valor referente a 60% do seu faturamento. E agora nós podemos fazer as nossas previsões de compra, ok? Se nós estamos falando de 60%, você tirou 60% do seu estoque, 60% do seu faturamento no seu estoque, você tem que repor isso no seu estoque. Então, se nós faturamos 400 mil no primeiro mês, nós vamos repor 60%, 6 vezes 4, 24, 240 mil reais você vai colocar aqui no primeiro mês. No segundo mês, nós falamos que nós vamos faturar 300 mil, né? Então nós vamos fazer uma previsão de compra de 60% disso. 6 vezes 3, 18, 180 mil reais. No terceiro mês, a mesma coisa, que você vai faturar 300 mil, então você vai ter que repor 180. No quarto mês, voltamos aos 400 mil, então você vai ter que repor 240 mil. No quinto mês, que é o maior mês de venda, 500 mil reais, então 6 vezes 5, 30, você vai ter que comprar 300 mil. E no sexto mês, que é 350 mil reais, né? Nós estamos prevendo que é um mês ruim de venda, 350 mil, quanto você vai repor? Você vai repor 140 mil reais, que é os 60% dos 350 mil. Olha que legal isso. Sabe o que é isso? Da mesma forma que lá na linha do faturamento vira meta para venda, aqui na previsão de compra vira meta para compra. Você sabe qual é o seu limite de compra. Você está se permitindo saber qual é o volume de compra que você pode efetuar dentro do seu emprego. Combinado? Vamos seguir na planilha. Da mesma forma, lá atrás, que nós configuramos a sua venda em termos de prazo, também aquilo que você compra, você não paga tudo à vista. Você não tira do seu caixa. O seu fornecedor te dá prazo. Tá certo? Então nós vamos também configurar essa compra. Você vai ter que pegar lá o seu histórico e saber quanto você paga à vista, quanto você paga com 30 dias, com 60 dias. Então, no caso hipotético que nós vamos falar aqui, né? Essa empresa paga 30% das compras dela à vista, ela paga 40% com 30 dias e 30% com 60 dias. Ok? Então, veja bem, do valor de 240 mil, no primeiro mês que ele vai comprar, ele vai pagar apenas 30%, vai sair do caixa apenas 30%, o restante vai sair nos meses futuros. Agora vamos, eu coloquei uma linha aí chamada outras entradas. O que são outras entradas? Você pode estar prevendo vender um ativo, qualquer, uma máquina, um veículo, né? Vender um imóvel, qualquer coisa. Isso são outras entradas.
Você pode estar prevendo que no mês X você vai ter que fazer um empréstimo. O fluxo de caixa te permite saber isso. Então você já pode julgar aí o empréstimo, outras entradas de caixa. Tudo bem? Nesse caso hipotético, eu não vou colocar número nenhum nessa linha, ok? Porque essa empresa não está prevendo ter outras entradas. Okay? Da mesma forma, lá atrás, que nós colocamos os nossos contas a receber, lá no seu controle de contas a receber, que você buscou isso, você também tem um controle de contas a pagar. Então, o que nós vamos fazer? Agora você vai lá no seu controle de contas a pagar e vai ver o que você tem que pagar nos próximos meses. Não é verdade? Então, nesse caso hipotético, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar que você tem para pagar no primeiro mês 230 mil, no segundo mês você tem para pagar 180 mil, no terceiro mês você tem para pagar 80 mil, no quarto mês você tem para pagar 40 mil reais. No quinto e no sexto você não tem nada para pagar. Ok? Então, foi lá no seu conta a pagar, pegou os saldos a pagar e jogou aí. Despesa administrativa. É a próxima linha. O que são despesas administrativas? Aluguel, água, luz, telefone, condomínio, salários, encargos sociais, seu prolabore, sua retirada, né? Contabilidade, limpeza, lanche, despesa com funcionário. Tudo isso é despesa administrativa. Então você vai lá, soma isso nos seus registros de caixa lá e você vai ter quanto você em média gasta por mês. Isso normalmente tem uma média, tá? Não sai muito dessa média. Nesse caso específico aqui, nós vamos falar que essa empresa paga 80 mil reais mês de despesa. Então, ela tem uma despesa de 80 mil reais. Nós vamos julgar todos os meses aqui 80 mil reais. Tranquilo? Acho que está tranquilo, né? Nós estamos levando tranquilo. Sua empresa vendeu, ela tem que pagar imposto, né? Imposto sobre venda. Se a sua empresa é simples, o que nós vamos jogar aqui? Aquele valor do DARF simples. Se a sua empresa é lucro presumido, você vai pegar todos os impostos que você paga. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, soma tudo aquilo lá, okay? E você vai pegar os valores que você está pagando de imposto, divide pelo seu faturamento, você vai achar o percentual médio. Tá? Então, hipoteticamente, essa empresa aqui nas despesas tributárias, ela está, no primeiro mês ela vai pagar 40 mil reais, no segundo mês ela vai pagar 30 mil reais, no terceiro mês mais 30 mil reais, no quarto mês 40 mil reais, no quinto mês 30 mil reais e no sexto mês 30 mil reais. É a previsão que nós estamos fazendo de pagamento de impostos. Além dos impostos, nós temos uma outra despesa que é a despesa bancária, né? Nós temos que pagar a despesa bancária. O que são despesas bancárias? É a despesa que você tem, que o banco te cobra para você ter a conta corrente lá. É a despesa que você paga de cobrança, taxa de cobrança. Você se cobra via banco, você tem que pagar essa taxa de cobrança. É a despesa que você paga sobre IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, quando você tem um empréstimo, você usa um crédito rotativo. É aqueles jurinhos que você paga lá por causa do crédito rotativo, qualquer coisa. Tudo que você paga, que vem lá no seu extrato, que você pagou para o banco, que não estava previsto lá no seu quanto você pagar, mas veio lá no extrato, depois na conciliação você vê quanto você pagou, nós vamos julgar aqui. Ok? Então essa empresa, ela paga despesa bancária 5 mil no primeiro mês. No segundo mês, para frente, ela vai pagar, ela está prevendo pagar 6 mil reais. Ok. Então, julgamos as despesas bancárias. Investimentos. O que são investimentos? Investimento, você pode fazer um investimento num veículo, você pode fazer um investimento numa máquina, você pode fazer um investimento no imóvel, né? No mobiliário. Então, vamos supor que essa empresa aqui esteja prevendo que para o terceiro mês ela vai fazer um investimento de 150 mil e no quarto mês ela vai fazer um investimento de 200 mil reais. Você está prevendo. O fluxo de caixa é justamente para isso. Você vai fazer previsões. Depois nós vamos ver se isso é possível, se não é possível, como é que nós vamos resolver essa questão. O fluxo de caixa serve para isso. Okay? Lembre-se que você está fazendo isso no final de cada mês, prevendo para 6 meses na frente. Então você está, na hora, planejando. Então essa empresa está planejando o que vai fazer
Vai ter esse saída de caixa para investimentos. Outras despesas, o que são outras despesas? Da mesma forma que nós colocamos outras entradas, nós temos outras despesas. O que pode ser outras despesas? Uma rescisão contratual, um funcionário que entrou na justiça, você vai ter que fazer um acordo, você vai ter que pagar alguma coisa, você tem que estar lá, né? Outra despesa com imóvel, você vai fazer alguma reforma no imóvel porque está precisando, alguma coisa assim, são outras despesas. Nesse caso específico aqui, nós não vamos julgar também nada em outras despesas, como nós julgamos em outras receitas. E por fim, nós temos aí o nosso saldo inicial de caixa. O que é o saldo inicial de caixa? Você vai lá e olha quanto você tem em bancos, quanto você tem em caixa. Isso é sempre no primeiro dia do primeiro mês, quanto você vai ter lá de saldo. Nesse caso hipotético, nós vamos colocar aqui R$30 mil. Tranquilo? Então nós preenchemos essa planilha de previsões. Da mesma forma que nós preenchemos as outras planilhas para frente, a previsão 2 e a previsão 3, ela é preenchida da mesma forma, tudo bem? Aí nós vamos lá na planilha totalizadora, planilha fluxo de caixa. Ela é dividida em 3 grandes campos. Esse primeiro campo aí que está em lilás e azul é o campo de entradas, né? Então veja bem, olha que interessante. Nós fizemos previsão de vendas futuras. Lá no primeiro mês nós falamos que nós vamos vender 400 mil. Eu expliquei para você que esse 400 mil não entra no caixa. O que entra no caixa? Ele entra no caixa 40% desse valor. Então, 4 vezes 4, 16. Então, olha lá, que a previsão do primeiro mês de entrada de caixa não é de 400 mil, é 160 mil. No segundo mês, já vai entrar a venda à vista do segundo mês, que é 40% de 300 mil, 4 vezes 3, 12, 120 mil, mais 40%, que é 160 mil, do mês anterior. Então, vai entrar 280 mil e aí por diante. A planilha vai fazendo esse cálculo totalizador para você. Você informou lá atrás, nós informamos lá atrás, no que nós temos no contas a receber, 250 mil no primeiro mês, 120 mil no segundo mês e 360 mil no terceiro mês. Então nós temos um total de entradas previstas de 410 mil no primeiro mês, 400 mil no segundo e 380 no terceiro. Ok? Agora nós vamos nas nossas saídas de caixa, que está em lilás aí. Então o que acontece? Nós previmos lá que você tinha compras futuras, aquela compra que eu expliquei que nós temos que repor o nosso estoque. Então, essas compras futuras nós fizemos também a configuração da mesma forma da venda. Então nós não vamos pagar tudo no primeiro mês. Nós vamos comprar e não vamos pagar tudo no primeiro mês. Então nós temos lá os 72 mil reais, nós vamos pagar dessas vendas, dessas compras futuras, 72 no primeiro mês, 150 no segundo, 198 no terceiro, 198 no quarto, 240, 234 e aí por diante. Nós temos lá o contas a pagar, não temos? Nós julgamos lá 230 no primeiro, 180, 80 mil e 40 mil. Nós temos as despesas administrativas, que nós julgamos numa média de 80 mil reais por mês. As nossas despesas tributárias, os nossos impostos que essa empresa tem que pagar, então 40 mil, 30 mil, 30 mil, 40 mil, 30 mil, 30 mil. Né? Nós julgamos em cada linha. E as nossas despesas bancárias, nós julgamos 5 mil no primeiro mês e 6 mil nos outros meses subsequentes. E para finalizar as nossas saídas, são os investimentos que nós previmos. No terceiro mês, 150 mil e no quarto mês, 200 mil. Então nós temos aí o total de saídas. 427 no primeiro mês, 446 no segundo mês, 544 no terceiro mês, 564 no quarto mês, 356 mil no quinto mês e 350 mil no sexto mês. Depois nós vamos para o terceiro momento da nossa planilha fluxo de caixa, que é a totalizadora. Então veja bem, esse empresário aqui, dessa empresa hipotética, está fazendo a previsão dele. E agora, na hora que ele foi, eu falei assim, nossa, minha situação está complicada. Né? Minha situação está bem complicada. Por quê? No primeiro mês, ele teve um déficit de 17 mil, como ele tinha 30 mil de caixa, ele agora já vai terminar com 13 mil positivo. Mas a partir do segundo mês, ele termina negativo. Né? 33 mil negativo no segundo mês, 197, aí vai. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ele já está agora prevendo que lá no segundo mês, daqui 60 dias,
ele vai estar apertado financeiramente. Então agora com calma, ele pode fazer, o que eu posso trabalhar dentro da minha empresa aqui para que isso não aconteça? Para que eu não tenha que pagar juros para isso. O que nós vamos fazer? Então o que nós vamos fazer? Eu vou te mostrar aqui. Primeiro nós vamos voltar lá na planilha que nós digitamos tudo. Né? Quem não tem dinheiro não pode fazer investimento. Não pode fazer desembolso de investimento. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos lá e tiramos os 150 mil do terceiro mês e os 200 mil do quarto mês. Mas aí você pode estar falando, pô, Marco, peraí, mas eu preciso fazer investimento, a empresa está precisando desse investimento. Ótimo, legal. Mas será que eu tenho que tirar 150 mil, 200 mil, 350 mil reais da minha empresa, assim, no caixa? Não, não é necessário. Você pode fazer um financiamento. Existe o Banco de Desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento que podem te emprestar dinheiro, que estão lá para emprestar dinheiro para fazer financiamento, com prazo de carência, com juros pequenos, com um perfil alongado, que você pode pagar suaves prestações disso aí. Tem o BNDES, tem o cartão BNDES, você pode fazer investimento, você pode cadastrar lá no BNDES, é um cartão ótimo para pequena empresa. Então, você tem que fazer investimento? Tem, mas não para pagar 350 mil. Você vai pagar isso em prestações. E aí, o que você vai fazer? Vai ser nessa linha de investimentos, ao invés de você jogar os 350 mil, o que você vai fazer? Vai jogar o valor da prestação, que você vai pagar lá no banco para financiar. Aliás, investimento se faz com entrada de caixa de longo prazo. E o que é entrada de caixa de longo prazo? É financiamento de longo prazo. Ou se faz com lucro. Quando que a gente vê com lucro? Quando a empresa está tranquila financeiramente. Então esse é o primeiro passo. Voltamos lá na planilha fluxo. Olha que interessante. Veja que a situação já mudou bem. Ainda está complicado, mas já mudou bem. Veja que no primeiro mês a gente continua com os 13 mil, no segundo mês 33 mil negativo, no terceiro mês 47 negativo, no quarto mês 71 negativo, no quinto 7 mil negativo, mas no sexto mês a empresa já tem 63 mil reais positivos. Já melhorou bem, né? Já. Nossa situação já está bem mais tranquila. Vai poder melhorar. Você ainda vai pagar juros. Eu não quero que você pague juros. Tá bom? Então voltamos à planilha de previsões de venda. O que nós podemos fazer? Qual é o valor significativo aqui que nós estamos gastando? Nós estamos gastando com as nossas previsões de compra. Né? Aí você para analisar e dá uma olhada no seu estoque e fala assim, gente, eu não preciso de comprar, eu não preciso de repor tudo que eu vender. Não. Eu estou com um estoque muito alto. Isso acontece com várias empresas, tá, gente? Dá uma analisada no seu estoque. Com um estoque muito alto. O que eu vou fazer? Eu vou repor apenas parte do que eu tirar do meu estoque, até chegar num nível que eu tenho que voltar a comprar os 60%. Né? Então vamos, nesse caso hipotético, eu vou colocar aqui que nós vamos comprar 40% da nossa venda. Então nós vamos voltar lá na linha previsão de compras e vamos colocar novos números aqui. Né? Então veja bem, se nós previmos que no primeiro mês nós vamos vender 400 mil, 4 vezes 4, 16, nós vamos vender 160 mil reais. É isso? No segundo mês, nós vamos vender 300 mil, 4 vezes 3, 12, 120 mil reais. No terceiro mês, nós vamos vender também 300 mil, então 40%, 120 mil, nós vamos repor o estoque a 120. No quarto mês, nós vamos vender 400 mil, nós vamos repor o estoque em 160 mil. No quinto mês, que nós vamos vender 500 mil reais, 4 vezes 5, 20, nós vamos repor o estoque em 200 mil reais. Opa! E no sexto mês, que nós vamos vender 350 mil, nós vamos repor 40%, 350 mil, 140 mil reais. Aí, tá lá. Ok? Entenderam isso? Nós não vamos repor o estoque da maneira que está saindo, porque o nosso estoque está alto. Voltamos lá na planilha fluxo. Olha que maravilha que aconteceu. Você de antemão já planejou, está tudo planejado dentro da sua empresa com objetivos, da mesma forma que eu falei que o faturamento é objetivo de venda,
compra também o objetivo de compra. Tudo bem? Olha que maravilha. No primeiro mês, você ia terminar com 13 mil, agora você está terminando com 37 mil reais. No segundo mês, que já era negativo, passou para 41 mil positivo. No terceiro, 93 mil positivo. No quarto mês, 135 mil positivo. No quinto mês, 279 positivo. E no sexto mês, 413 mil reais positivo. Lembra do investimento? Será que você não pode postergar esse investimento um pouquinho? Olha que agora já dá para pensar em fazer um investimento. Ok, gente? É para isso que serve o fluxo de caixa. Entenderam bem? É você antes planejar financeiramente sua empresa, né? Para quê? Para que você não passe aperto. Você saiba o que você tem que fazer no seu dia a dia. No dia a dia da sua empresa. E certamente, se você aplicar esses conceitos que nós falamos aqui, você vai viver muito mais tranquilo financeiramente. Você vai cuidar da saúde financeira da sua empresa. Agora você pode estar se perguntando, poxa, mas isso é complicado. Tem várias contas aí, dentro da minha empresa aqui, tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para implantar essa planilha dentro da sua empresa. Estou aqui para auxiliá-lo no sua software house, né, que desenvolveu seu software para colocar isso dentro do software. Estou aqui para fazer isso. Acesse meu site, marcoaureliolins.com.br. Estou à sua disposição. Um abraço para você.